você precisa enfrentar certas dores para você construir a vida que você quer. Nem tudo vai ser gostoso, nem tudo vai ser fácil, mas a questão é, se é importante para o teu projeto de vida, meu amigo, encara essas dores que lá na frente você vai olhar para a cicatriz e vai falar, valeu a pena ter conquistado isso, valeu a pena ter feito essa luta. Você é honroso e você vai fazer tudo para tirar sua família da situação que ela tá. Isso só depende do que você colocar aqui na sua cabeça. Você tem tudo o que precisa para ser o melhor. Dor, raiva, decepção e vontade de mudar. Se você tem isso, você vai ser o melhor. Acredita. O homem, quando é virtuoso, ele tem a total certeza de que ele vai fazer as coisas acontecerem independente do tempo e espaço. E se você é esse homem virtuoso, chegou a hora de você mostrar para o mundo o quanto que você é merecedor de tudo que está acontecendo. Me promete uma coisa: toda vez que a gente falar com você, você vai olhar pra gente no nosso olho. Você não vai mais ter vergonha do que você teve no passado. Passou. Não volta atrás. O que importa é o que você vai construir de hoje para amanhã. Isso pode mudar o seu futuro. O que você está fazendo hoje vai mudar o seu futuro. Nada como um dia após o outro. Continue trabalhando e continue inspirando. Mas você pode ter certeza que se eu pudesse trocar toda a minha experiência pela sua juventude, eu trocaria. Para fazer melhor do que eu já fiz. Você me entendeu? Homem de fé. Certo? Certo. Dá outro braço aqui. Obrigado, irmão. Coração. Você vai sair vencedor dessa. Acredita e luta. Eu tenho que fazer isso. Está na hora de você olhar para dentro e começar a se fazer as grandes perguntas. Quem é você? E o que você quer? Sonhos sem disciplina produzem pessoas frustradas, que nunca materializam os seus projetos. E disciplina, garra, sem sonhos, produz pessoas autômatas, que só obedecem a ordens. Preciso muita coragem para seguir em frente quando você consegue ver o que os outros não conseguem e encontrar luz nas sombras. Só você sabe o quanto custou chegar até aqui. Só você sabe o sofrimento imposto por essa dura caminhada e só você sabe quantas vezes você teve que cair, sentir as dores da queda e a duras penas levantar. Só você sabe quantas batalhas teve que vencer armado apenas com a coragem e quantas perdeu, mas se levantou com o firme propósito de continuar lutando numa guerra que parecia interminável. Só você sabe quantas vezes as pessoas te disseram que você não conseguiria, mas você seguiu em frente. E quantas vezes quiseram te humilhar e você provou ser o melhor. Só você sabe quantas vezes teve que sorrir enquanto por dentro chorava. Só você sabe quantas vezes os mesquinhos te mediram pelas suas próprias réguas. Só você sabe quantos navegaram ao teu lado, dizendo que estavam te ajudando a vencer os maremotos, mas que na verdade te ancoravam. E apesar deles, você passou por todas as tempestades, por todas as tormentas e venceu. Faça sozinho, faça desanimado, faça cansado, faça com medo. Apenas faça o que ninguém faria por você. Se for para desistir, desista de ser fraco. A comparação, ela é a assassina da alegria. Vou te dar um exemplo. Você acabou de comprar seu carro, uma conquista, tá com o teu carrinho, tá deslocando de A para B e tudo mais, não sei o quê. Aí você chega em casa e vê que o vizinho comprou um carro 10 vezes mais caro do que o seu. Acabou a graça. Você entendeu? É. Você não pode comparar, porque o jogo é seu.
Aquele momento é único seu, não depende de ninguém. Existem pessoas que saem da faculdade, se formam com 19 anos, levam 5 anos para arrumar um emprego. Existem pessoas que saem com 30 da faculdade. Em um mês ela está empregada. Existe o CEO que muito cedo se torna CEO aos 30 anos e vem falecer, morre aos 50. Existe o CEO que se transforma, chega a CEO de uma grande empresa aos 50 e vive até os 90. Tem gente que você conhece que já casou, que não casou, tem gente que já é vô, avó. Cada um tem o seu tempo. Você está exatamente onde você deveria estar. Cada um vai ter a sua história. Não se conta pra ninguém sobre o seu relacionamento, sobre os seus objetivos e sobre a sua vida financeira. Isso é básico pra qualquer pessoa, mas é importante falar aqui que nem todo mundo sabe. Tem gente que tá aqui que adora falar tudo, bostejar. Nossa, eu tô com um plano. Nossa, eu tô com meu objetivo. Nossa, meu relacionamento tá assim, assim, assado. Nossa, minha vida tá uma bosta, eu tô fudido de dinheiro, tô devendo não sei o quê. Cala a boca, porra. Fica quietinho. É importante você ficar quietinho. Tem pessoas que gostam do seu fracasso. Tem pessoas que estão torcendo por isso, cara. Não dê esse luxo pra elas. Não esconda as suas intenções. Por exemplo, se você tá planejando uma mudança de carreira, não divulgue os seus planos até que tudo esteja certo. Isso evita colegas tentem desmotivar você ou também prejudiquem a sua chance de sucesso. Então é muito importante que você seja essa pessoa que esconde na hora que tem que esconder e conta na hora que tem que contar. Fê, quando eu tenho que contar pras pessoas, quando tudo estiver certinho. Quando você tiver com tudo resolvido, eu realmente vou me mudar, eu realmente vou ter esse trampo, eu realmente vou ganhar esse tanto. Mas eu sempre acho justo você nunca contar sobre o seu relacionamento, sobre o quanto você ganha e seus objetivos futuros, que tem muitas pessoas que vão tentar te desmotivar de forma inconsciente, fazer com que você não chegue nesses objetivos de forma inconsciente, de forma mascarada. Sociais a gente vê tantos estilos de vida diferentes que nos faz querer mudar o nosso estilo a todo momento, quando na verdade todos esses caminhos são bons ou serão bons se você conseguir se manter em um deles por tempo suficiente. Quando você só tem uma estrada, você sabe por onde ir. Agora, quando surgem outros caminhos, você já não tem certeza se o seu é o correto. Antigamente nós seguíamos um só caminho porque era o que nós conhecíamos. Então na época da sua avó, ela virou costureira, provavelmente porque esse era o único caminho que ela tinha disponível. E aí, consequentemente, ela não sofria de muitas tormentas mentais, do tipo, qual caminho eu devo seguir? Hoje nós queremos ser tudo e o pior, ser o melhor em tudo. E aí eu te pergunto, ser o melhor pra quê? Pra quem? Até quando? E quando você conseguir ser o melhor, o que você vai fazer depois disso? Eu não sei se hoje eu quero ser o melhor ou se eu quero só ser bom. Eu acredito fielmente que ser o que se pode, ser o que você consegue ser, é ser feliz. A gente vive ansiando ser melhor e esquecemos que nunca mais vamos ser tão jovens quanto nós somos agora. Então aproveita os seus dias e admira a vista. Tem uma frase muito bonita que fala: nós estamos morrendo desde o dia em que chegamos e esquecemos de admirar a vista. Não existe vencedor sem cicatriz. A gente tem que mudar o jeito como a gente vive, como a gente lida com as coisas. Porque você é a tua mente, você é a tua emoção, você é o teu corpo, você é o que você sente. O teu corpo é uma caixa de ressonância do que acontece na tua mente e nas tuas emoções, no teu coração. Será que não tem a ver com o nosso ritmo de vida? Será que não tem a ver com o acúmulo de coisas que a gente está fazendo? Simplicidade é uma virtude que está totalmente ligada à sabedoria. Ninguém sábio de verdade é sábio se antes não aprender a ser simples. A simplicidade tira o peso de sobre você. A simplicidade faz com que você descomplique a tua vida. Você já percebeu que tem gente que parece que é PhD em complicar as coisas? E a gente vai sendo tomado pelo medo. Claro, a gente tem que ser prudente, mas a gente precisa aprender a simplificar as coisas. Simplificar o que eu vejo, simplificar como eu absorvo as coisas, simplificar os meus relacionamentos. Porque se você não simplifica, você vai se tornando uma pessoa complicada. E essa mochila nas suas costas vai se tornando cada vez mais pesada. Porque você vai guardando mágoa quando não precisa. Tá vendo? Uma pessoa simples, ela não briga à toa. E quando tem motivo, ela procura resolver antes de chegar na briga. Às vezes a gente vai guardando coisas, né? É a hora de você desligar, filho, de você cuidar de você ali. Você não vai resolver a tua vida inteira nos 10 minutos antes de dormir. Vai se desligando, vai deixando o celular de lado. A sua mente precisa ter todo dia, no mínimo, de 40 minutos a 1 hora para descansar.
para se reconectar consigo, para descansar, para pensar, sem ser condicionada por informação, por estímulo visual, por iluminação de celular, por iluminação de computador. Mas a sua cabeça, a minha cabeça, o nosso cérebro, para a nossa sanidade, precisa ter momentos de descanso. Na vida espiritual você também precisa de disciplina, e na vida também emocional. A gente precisa deixar o nosso cérebro fazer nascer novas ideias, mas às vezes não tem tempo. Na hora da raiva, simplifica, calma, deixa a raiva passar, respira, pensa com calma. É importante, gente, a gente refletir sobre isso. A arte de simplificar a vida está ligada à sabedoria. A nossa vida muda, gente, quando os nossos hábitos mudam. Não dá para ficar no lugar que está. Aliás, não dá para você ficar no lugar que está em momento nenhum e para nada. Tem que ter metas, tem que saber o que ele quer fazer. Eu quero ser hoje melhor do que eu fui ontem. Amanhã eu quero que seja melhor do que hoje. Eu acho que isso é um modo de vida que te dá uma força para você viver e para você buscar cada vez mais conhecimentos, inspirações, referências. Você nunca está satisfeito com aquilo que você tem. E não é uma obsessão de cada vez querer mais, né? É ter uma meta de crescer, subir, avançar. Atacar novos desafios, você enfrentar outras coisas difíceis que aqui você já superou, é preciso que você seja referência. Qual é a contribuição que eu vou dar? Não é porque você queira o primeiro lugar. O primeiro lugar tem que ser consequência do trabalho que você faz. Quer dizer, você tem que se curvar aos problemas, às dificuldades e os empecilhos que você encontra na vida. Cabeça, tronco e membros. Que tenha alma, que tenha coração, que vibre, que tenha entusiasmo. Hoje, o conceito, nesse momento, para aqueles que estudam, o importante na vida é você meditar sobre os seus erros. E se tiver que cometer erros, só cometa novos. Esse é o ponto importante. Também não é retórica. Não é retórica. É realmente, acontece alguma coisa, mas por que você está chorando o que aconteceu? Estou assim, isso vira a página e vai para frente. No momento certo. Nem você precisa me dar o que foi que você fez. O que você fez de errado? Tá bom, esse aqui já entendi, já analisei, não faço mais, de jeito nenhum. Nem esse, nem nada parecido. Isso aí é um aprendizado constante. Tudo isso, entende? Quer dizer, é uma coisa que você tem que olhar para trás, ver o que foi, como é que era, o que está acontecendo. Até de vez em quando buscar os porquês. Né? Se diferenciar esse tipo de coisa, então, que vou entender o que está se passando, é fundamental, é importante. Se você combinar uma coisa, não precisa nem escrever. Que a tarefa é liderar o revigoramento da nossa esperança. E o que revigora a esperança é entender que o impossível não é um fato, ele é só uma opinião. Construir na dificuldade torna você uma pessoa mais sensível, mais dedicada, mais atenta. Você não pode errar. Quando você tem no trabalho a sua fonte exclusiva de sobrevivência, você tem que se entregar e abraçar aquilo como a única alternativa para sobreviver. E aí você tem que fazer bem feito, tem que se esmerar, tem que ter uma enorme disciplina. Então, se você tem um sonho, leve adiante. Que às vezes, seja pela dor ou seja pelo amor, tem que servir como motivação para você. Você tem que buscar aquilo, você não pode deixar aquilo te derrubar, você tem que usar isso como força. E fazer as coisas com verdade, com intensidade, com fé, que quando você faz assim, você conquista. O pessoal pode fracassar. Fracasso não é uma coisa feia. Você pode tentar 5 vezes, né? Tem vários bilionários americanos que fracassaram várias vezes antes de acertarem o caminho. Então, isso não é vergonha, partindo do ponto do princípio que você encerrou sua operação da maneira correta. É tipo assim, se você quebrou, você quebrou, honra tudo com seus bens e bota tudo disponível e eventualmente o sistema vai te dar uma segunda chance. Combinou? Qual é o primeiro valor que você olha na pessoa? Disse, o primeiro valor é humildade. Agora, qual é a característica principal que a pessoa tem que ter? Humildade, determinação e garra, disciplina, equilíbrio emocional. Comprometimento, que se esforce,
mas que busque em ser feliz, esse que prega isso, esse tem que procurar fazer o equilíbrio entre os papéis e atividades que você tem na vida. Porque eu sempre me preparei pro melhor, tipo, meu irmão, tem que ser o melhor, eu tenho que ser o melhor. Agora, aqui dentro, quem escolhe sou eu. Em desistir ou não, em fazer o melhor ou não, aqui é opção minha. Se eu não quiser, porque eu não quero. E aqui, quem controla sou eu, pô. Isso já tá condicionado na minha mente, já. Entendeu? Ou então eu nem entro. Se não for fazer o melhor, eu nem entro. Quando eu falo que é fácil pra quem tem ódio, tem um motivo de eu dizer isso. Porque se você colocar a indignação de que você não é capaz de fazer, de que duvidaram de você, e colocar isso como motivação pra você empurrar o peso, você vai fazer. Você vai levantar peso que de repente você pensou que não era capaz, ou aqueles que duvidaram de você vão se surpreender com a sua atitude. Então todo dia que você for pra academia levantar um peso, sempre pensa que tem alguém duvidando de você. Coloca isso como motivação, e antes de você entrar na máquina, você pensa nisso. Pra muita gente é um motivo de palhaçada. Pra quem entende o que tá acontecendo, é simplesmente um momento de concentração e de energia. A motivação é o mental. Faz a cabeça antes de fazer o peso. Você bota raiva, indignação, mistura, faz. O game real é pra onde você vai quando a sua vida for eterna. Isso aqui é uma vida passageira, vai durar 70, 80 anos, mas todo mundo vai comer capim. Pra onde você vai quando isso aqui acabar? A gente tem que se fazer essa pergunta. O ser humano, ele precisa se fazer essa pergunta, porque isso vai determinar o caráter e vai determinar as decisões que as pessoas tomam. Tô falando de experiência de vida, de influência de verdade. Quando você morrer, quando o seu dinheiro acabar, quando você for daqui pra melhor, né, cara, isso aqui tudo vai ficar. A gente acredita que quando a gente chega no céu, todas as nossas obras vão passar pelo fogo. O que for feno e madeira queima, o que for prata e ouro e joia vai ficar. E o que é prata e ouro pra Deus? Não é a mesma coisa que é pra gente. São obras que você fez realmente pra ajudar pessoas, salvar almas, porque o verdadeiro game é uma briga pela sua alma entre o inimigo e Deus. Eu nunca vou ser perfeito, ninguém vai ser perfeito, mas Deus vê a intenção do coração. Eu erro, e assim que eu vejo que eu errei, eu tento consertar e peço perdão, e tento mudar e tento avaliar. É isso que eu falo, se você sonha, você consegue. Mas você não pode sonhar dormindo só. Você tem que sonhar fazendo para acontecer. Muita gente confunde disciplina com motivação. As pessoas acreditam que motivação é a empolgação, é a euforia. A motivação é o motivo pela qual tu age, é o motivo pela qual é a razão para aquilo que tu busca. Normalmente uma pessoa motivada é uma pessoa disciplinada. Automaticamente uma pessoa que não tem disciplina é uma pessoa que não tem objetivos claros, objetivos definidos. É que as pessoas elas buscam o sucesso pelo caminho de menor esforço. A internet, o imediatismo, ele vem devastando. Então todo mundo quer tudo para ontem. Isso é legal, porque você também abrevia muita dor, muito sofrimento, às vezes perda de tempo. Mas por outro lado, não te traz maturidade de absorver certas coisas. Então, a pessoa pensa muito no que, eu acho que eu mereço isso, em vez de pensar no que ela estaria disposta a fazer para merecer aquilo. Aprenda uma coisa, aqui é quase morte todo treino, ok? É alta performance. O atleta entra na curva a 300 km por hora todo dia. Aperta esse halter, entra forte. Lembra do que ele falou? É razão, não é emoção. Emoção você coloca no final do treino quando você já começa a perder a razão, quando você já não tem mais uma condição de fazer um movimento limpo. É aí sim que você coloca o coração na frente. Porque aqui não é uma mudança de corpo, é uma mudança de comportamento. E comportamento é mente. Quer mudar o físico, muda a mente. No regrets. Que você não tenha arrependimento de ter olhado para essa oportunidade e deixado ela passar nas suas mãos. Eu sei o que eu quero. Você não vai fazer eu desistir. Deus tem que dizer não pra mim pra eu parar. Se ele falar sim, nenhum de vocês vai conseguir fazer eu dar pra trás. Tudo na vida é vontade, objetivo e consistência. Primeira coisa é que não existe resultado sem esforço. Se você está procurando uma coisa confortável, você não está procurando resultado, você está procurando conforto. Então, você tem que tirar seu chapéuzinho e falar assim, essa é um período que eu vou me superar. Ponto final. O tempo é o grande polidor das coisas. Então, paciência. Eu entendo que eu vou precisar apenas de tempo, mas vai dar certo. Vai dar certo. Você pode ir muito mais longe do que você acha que você pode ir. O problema é que quando você colocou aquele limite em volta de você, você acreditou que ele era o limite. E quando você acreditou,
você deixou uma parcela gigantesca da sua vida sem acontecer. Todo aquele restante de vida ali não está acontecendo porque você colocou o teu limite aqui. Não, aqui é o meu limite, eu não posso sair daqui. Mas quem disse que você não pode sair daqui? Quem disse que você não consegue? Falam tanto para você que você não consegue, que você começa a acreditar e começa a extrapolar. Você não consegue isso, você não consegue aquilo, para você não consegue praticamente nada. Não consegue praticamente nada. Eu achava que o meu limite também era muito pequeno. Eu já tinha expandido razoavelmente. Só que eu ainda via o limite. Hoje eu simplesmente não vejo mais o limite. Não tem limite. Não tem a parede em volta de mim. Não existe. Quando você parar de acreditar nessa bobagem que te falaram, que você não pode, mas tudo aquilo que alguém no mundo já conseguiu fazer, você consegue fazer. Se você deu os teus 110% aqui ontem, hoje, e é lógico que você está com sono, mas você funciona. Você está funcionando. Está tudo funcionando aí dentro. E você está pensando, você está se estimulando, e agora você ampliou o teu limite. Quando falarem alguma coisa para você que você não vai conseguir, você vai pensar o seguinte: nunca deixe que absolutamente ninguém diga o que você consegue fazer, ou o que você não consegue fazer. A única pessoa que sabe o que você consegue fazer ou não é você do futuro. Não é você do presente. A única pessoa que sabe se você consegue fazer ou não é você do futuro. Desde que você se dê a oportunidade de fazer. É a única pessoa. Nunca deixe que ninguém te defina. Ninguém tem o direito de te definir. Você é isso, você é aquilo. Ninguém tem o direito de te definir. A única pessoa que tem o direito de definir você é você mesmo. Então você consegue. E você vai levar o teu negócio para um outro nível de jogo. Tá jogando aquele joguinho merreca, mais ou menos, e tá achando que tá jogando alguma coisa. Não tá jogando nada. Só que o problema é que você tá num contexto de terceira divisão também. Então tem gente ali, do teu lado, que também tá jogando terceira divisão. É aquele joguinho do administrando a bola, né? Não é querendo fazer gol, é administrando a bola. Aí você olha pro cara que tá no jogo de segunda divisão, fala, putz, aquele cara joga pra caramba. Eu queria ser que nem ele. Só que ele pagou um preço. Ah, eu quero ser que nem você. Não. O preço. Se você pagar o preço, você vai chegar onde você quiser. Tô falando de preço financeiro, lógico. Tô falando de preço aqui, esforço, energia. Você vai chegar. Você olha pro cara que tá no jogo de primeira divisão e admira esse cara. O cara pagou o preço pra estar lá. O cara da primeira divisão está jogando mais. Ele tem fome. É uma meta, acabou. O cara vai em cima dessa meta. Ele vai, atrás da meta, o tempo todo. Consegue a meta, outra meta. Ele está jogando na primeira divisão. Ele está no jogo assim. Ele está no jogo de final de Copa. Então, tem vários jogos na sua vida. O que você tem que pensar é, qual é o preço que eu topo pagar? Porque o preço que você topa pagar vai definir o jogo que você vai jogar. Não tem segredo, mano. Se você quiser ter sucesso na sua vida, resultado, você tem que se entregar. Quer ser bem sucedido? Se entrega. Quer ser inteligente? Se entrega. Quer ter shape? Se entrega. Eu conheci gente já na minha vida assim que nunca passou de 300 quilos no leg e uma perna gigante, sabe? E já vi gente pegar uma tonelada nessa porra e também ter a perna grande. Mas o que essas pessoas têm em comum? É a entrega. Enquanto vocês estão brigando quem treina melhor, ou mais bonito, ou mais correto, ou mais carga, não, eu estou defendendo quem está se entregando mais, ó. Coração, meu irmão, não importa. Você pode vir com o melhor treino do mundo, o mais foda do mundo, se não tiver entrega, mano, o que significa pra mim? Nada. Pra um cara chegar e dar a volta por cima, ele tem que ter entrega.
Pra ele chegar e provar que os outros estão errados, ele tem que se entregar. Quem tem esse espírito se conecta comigo, sabe o que eu quero. É sobre isso. É tipo as pessoas que não lavam a própria louça e querem resolver os problemas do mundo. Cara, você não lava a sua louça, velho. Você não lava a sua louça. Você não começa a construir uma casa pelo teto, cara. Você começa a construir uma casa pelos pilares, pela base. O que é uma base de uma rotina produtiva? Dormir bem. O que é uma base de uma rotina produtiva? Fazer pelo menos 50 minutos de exercício físico todo dia. O que é uma base de uma rotina produtiva? Comer salada, velho. Se você não consegue comer um prato de salada, uma porção de salada meio-dia, você não pode querer salvar o mundo. Esquece. Você pede pra sua mãe lavar sua louça. E você tem 25 anos. E você quer resolver a sua vida. Tipo, acorda, meu, arruma a cama, passa um café, toma um café nutritivo, senta, lista as coisas que você vai fazer no dia, faz um overview. Eu ensino todos os meus pacientes a fazer isso. Um overview da semana. Então chega domingo à tarde, eu falo pra galera, velho, olha a sua semana daqui pra frente, vê o que vai acontecer, se planeja, se organiza. Tenha âncoras na semana. O que é isso? Todo dia, tal horário eu vou botar exercício. Todo dia, tal horário eu vou fazer isso. Âncoras, que são coisas que fixam a sua semana. Então eu sei que quarta-feira é o dia do Muay Thai, quarta-feira é o dia do aeróbico. Faz uma rotina. Uma das coisas mais importantes que eu tenho feito hoje, que me ajudam bastante, é uma morning routine, assim, uma rotina matinal. Eu acordo, tomo café na varanda, me exponho à luz. Às vezes os primeiros 40 minutinhos do seu dia salva seu dia todo. Então você não pode começar a construir pelo teto, cara. Tem gente que só vai te enxergar quando você estiver distante. Só irá perceber o valor e a grandeza do que tinha em mãos quando te ver brilhando em outros lugares. Vai desejar estar ao seu lado, mas será tarde e inacessível. Poderia ter voado contigo, mas escolheu te ver voando. Às vezes, a vida nos oferece chances que não percebemos até que seja tarde demais. É importante lembrar que todos nós cometemos escolhas ao longo da vida e essas escolhas podem nos levar por diferentes caminhos. O importante é aprender com essas experiências e seguir em frente da melhor forma possível. Se essa mensagem reflete seus sentimentos, talvez seja uma oportunidade de refletir sobre o que você deseja em sua vida e como pode agir de forma diferente no futuro. A grande maioria da vida não é extraordinária e sim bastante medíocre. Essa inundação de extremos noticiados nos condicionou a acreditar que agora ser excepcional é a norma. E como somos todos bastante comuns na maior parte do tempo, o dilúvio de informações sobre o excepcional nos deixa inseguros e desesperados, porque obviamente não somos bons o bastante. Assim, sentimos a necessidade cada vez maior de compensar isso com arrogância e vício. Quantos vídeos de motivação barata você vai engolir antes de perceber que precisa mudar de verdade? Aposto que você está entediado, solitário, carente, virando noites em claros. Eu sei. Eu já estive aí também. Mas chega um momento em que você percebe que tudo isso é uma grande fuga. Então eu te pergunto, do que você está tentando fugir? Da tristeza? Do fracasso? Da falta de um propósito claro? Cada segundo que você gasta consumindo a vida alheia é um segundo a menos na construção da sua própria vida, dos seus próprios sonhos. Pode parecer inofensivo agora, mas esse tempo nunca mais volta. Tem noção disso? O segredo está no conhecimento, certo? E na ação. Esses vídeos são só anestesia do que realmente dói. Você está fugindo, se escondendo atrás da tela enquanto sua vida passa. Você quer mudança? Então para de assistir e começa a agir. Faça alguma coisa que te desafie, que te faça sentir vivo de novo. Você precisa de conhecimento? Busque. Mas busque com propósito e, mais importante, aplique. Faça algo hoje que seu futuro eu vai agradecer. Como Hemingway disse, não há nada de nobre em ser superior ao seu semelhante. A verdadeira nobreza é ser superior ao seu antigo eu. Mas muitas vezes a gente esbarra em qual problema? No simples fato de que a gente não consegue reconhecer nossas limitações. O grande causador dos seus problemas, você vai achá-lo num lugar, na frente do espelho. O grande causador de muitas coisas que estão estacionadas, você precisa entender
A probabilidade que seja você, probabilidade que isso tenha começado com você é grande. E o primeiro passo, nós temos que reconhecer o erro. Não, eu só tropecei porque me empurraram para esse lugar. Não, você se deixou ser empurrado. Irmão, nós temos exemplos na história de gente que não aceitou nenhuma desculpa e diz, eu sou responsável pela minha conduta, eu sou responsável pelas minhas escolhas. Agora, quando você já não fez a escolha correta antes e errou, não consegue partir da premissa básica de dizer, fui eu que baguncei as coisas. Não tem novo começo que aconteça. Será que você entende o que é o segundo estágio? Segundo estágio significa que existe misericórdia para quem erra, existe oportunidade de começar de novo. Mas eu e você vamos ter que lidar com as inevitáveis consequências. Mesmo quem tem oportunidade de começar de novo, não vai escapar de consequências. E o segundo passo para quem quer começar de novo é aceitar as consequências. É voltar ao início do estágio onde se foi reprovado. Muitas vezes eu e você vamos passar por situações difíceis. E é aí que muita gente não entende os processos bíblicos de disciplina. Porque tem pessoas que acham que disciplina é punição. E deixa eu te dizer, não é punição. O propósito da disciplina sempre foi restaurar alguém. O propósito da disciplina não é destruir a vida de alguém. Então agora a necessidade de se parar é vamos construir de novo. Vamos recuperar o exemplo. Vamos resgatar a credibilidade para depois voltar. Eu quero dizer, se você errou, as consequências vão aparecer. Você agora tem que ser paciente e dizer, eu vou enfrentar cada uma delas. Eu voltei no início do ciclo. Eu vou fazê-lo de novo, dessa vez com fidelidade, para não ser reprovado mais. Eu vou terminar e eu vou seguir adiante. E nós precisamos saber apontar um trilho. E nem aquilo que fazemos nos faz merecedor. Precisa se manifestar por meio de ações e atitudes. Mas muitas vezes, em nome desse zelo, a gente confunde isso com um legalismo e uma falta de misericórdia com quem precisa começar de novo. Eu falo, quem falha primeiro é a cabeça, não é o corpo. O corpo tá lá, ó. Mas se a cabeça não entrar no game, né, você vai ser atropelado. É igual a encarada no boxe. O cara, muitas vezes, ele vai perder ali. Porque o cara vai olhar pra ele, tipo assim, meu irmão, eu vou te matar. Se o cara cagar nas calças, ele entrou no ringue, ele vai tomar um soco. É a mesma coisa. Olhou o peso. Irmão, esquece a vida. É o que eu sempre falei. Entrei na academia, entrei no ginásio, comecei a série. Não quero saber se eu tô rico, se eu tô pobre, se eu tô tomando, se eu não tô tomando, se minha mãe morreu, meu pai morreu, se a mulher tá bem. Não quero saber, me perdoa. Não quero saber de nada. Nem manda, nem fala comigo. Se eu tô em outro plano. Porque quando você vai se deparar com outras coisas, você vai migrando, aí você vai vendo que é assim. O que determina o sucesso não é de que prazer você quer desfrutar. A questão relevante é qual dor você está disposto a suportar. O caminho da felicidade é cheio de obstáculos e humilhações. Você tem que escolher alguma coisa. Não dá para levar uma vida sem dor. Nem tudo são rosas e unicórnios o tempo todo. A pergunta sobre o prazer costuma ser fácil e quase todos nós temos uma resposta parecida. Interessante mesmo é a pergunta sobre a dor. Qual dor você prefere tolerar? Essa é a pergunta difícil, porém relevante. A pergunta que vai levá-lo a algum lugar. É a pergunta que pode mudar perspectivas. Vidas. É o que faz de mim quem eu sou, que faz de você quem você é. É o que nos define, nos distingue e, no final das contas, nos une. Imagine que alguém coloque uma arma na sua cabeça e ameace matar você e toda a sua família se você não correr 42 quilômetros em menos de 5 horas. Seria terrível. Agora imagine que você tenha comprado roupas esportivas e um bom tênis, treinado religiosamente por meses e completado sua primeira maratona, encontrando na linha de chegada parentes e amigos torcendo por você. Poderia ser um dos seus grandes momentos, o de maior orgulho da sua vida. Exatamente os mesmos 42 quilômetros. Exatamente a mesma pessoa correndo essa distância. Exatamente a mesma dor, nas mesmas pernas. Mas quando você escolhe determinado desafio por livre e espontânea vontade e se prepara para isso, o evento se torna um marco glorioso na sua vida. Se é forçado, no entanto, pode ser uma das experiências mais apavorantes e dolorosas imagináveis. Muitas vezes, a única diferença entre um evento doloroso e um poderoso é a sensação de que escolhemos passar por aquilo, de que somos responsáveis pelo nosso destino. Se você está infeliz na situação atual, é provável que tenha a sensação de que o problema está, ao menos em parte, fora de controle.
de que você não tem como resolvê-lo, de que aquilo lhe foi imposto, sem possibilidade de escolha. Quando acreditamos ter escolhido nossos problemas, nos sentimos empoderados. O oposto acontece quando achamos que eles nos foram impostos, nos sentimos vitimados e infelizes.